Na penumbra de sua modesta casa em Florianópolis, Lucas Almeida, um biólogo de 28 anos, inclinava-se sobre sua mesa de trabalho, os olhos fixos em uma amostra de meteoro que brilhava com um fulgor verde espectral sob a luz de sua lâmpada. Era 15 de outubro de 2025, e a noite lá fora era de um negrume absoluto, sem estrelas, como se o próprio céu tivesse sido apagado por uma mão invisível. Lucas, obcecado pela vida extraterrestre desde a infância, sentiu uma motivação quase febril ao estudar o fragmento, cujas veias luminescentes pulsam com um ritmo que não pertence à Terra. Ele anotava freneticamente em seu caderno como palavras possível origem biológica, sublinhadas com tinta preta, quando as luzes de sua casa começaram a piscar. O flickering foi breve, mas o suficiente para fazer Lucas erguer os olhos, o coração acelerando sem motivo aparente. Então, veio o som. Um som que não era som, mas uma cacofonia de 1000 vozes sussurrando em línguas que ele não podia compreender. Um murmúrio que parecia vir de dentro de sua mente, debaixo do chão, do além. Era ensurdecedor, um coro de desespero e loucura que o paralisou, a caneta caindo de sua mão trêmula. As janelas tremeram, o vidro vibrando como se as ordens a se estilhaçar, e uma luz azul, fria e pulsante, invadiu o quarto, engolfando-o, em um brilho que parecia vivo, faminto. Lucas tentou gritar, mas sua voz foi roubada pelo vazio, e a escuridão o tomou, um abismo sem fim, onde sua consciência se dissolveu como pó ao vento. Ele acordou com um sobressalto, o corpo preso contra uma superfície lisa e fria que brilhava com uma translucidez cristalina. Estavam em uma câmara, suas paredes de cristal pulsando com veias de luz que incluíam veias de um ser vivo, e o ar ao seu redor era denso, carregado com um odor que não podia nomear, algo entre ozônio e concentração, um cheiro que não pertencia à terra. Lucas tentou se mover, mas seus membros eram pesados, como se o próprio espaço o pressionasse. Ele olhou para cima e viu o céu, ou o que deveria ser o céu, um vazio roxo profundo e infinito, onde ilhas de ruínas flutuantes emparelhavam, suas formas geométricas impossíveis desafiando a lógica humana. Estava em Chirac, embora não soubesse o nome ainda, um planeta que não figurava em nenhum mapa estelar conhecido, um lugar onde as leis da realidade planejadas se dobrassem sob o peso de uma vontade antiga e incompreensível. Uma presença se fez sentir antes de ser vista. Um Chiracian, uma entidade que transcendia qualquer conhecimento terreno, materializou-se diante dele. Seu corpo era uma massa etérea de tentáculos luminosos que brilhavam com núcleos que Lucas não podia nomear, núcleos que doíam os olhos e faziam sua mente gritar por surto. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio, mas uma voz ressoou em sua mente, não como palavras, mas como uma pressão psíquica que parecia esmagar sua alma. Vocês são sementes. Cresçam ou apodrecem. A mensagem era clara, mas não havia compaixão. Apenas uma indiferença cósmica que fez Lucas sentir-se menor que um grão de areia diante de um oceano infinito. Antes que pudesse responder, a câmara se dissolveu e ele caiu. O corpo deslizando por uma rampa de cristal até um terreno macio e úmido que pulsava sob seus pés. Ele estava em um jardim, mas não um jardim como os da Terra. Era uma floresta de fungos bioluminescentes, cujas formas retorcidas brilhavam com tons de verde, azul e roxo, lançando uma luz doentia que não iluminava, mas distorcida. Os fungos, alguns tão altos quanto as árvores, exalavam esporos que flutuavam no ar, deixando um gosto metálico na boca de Lucas. O chão era viscoso, coberto por uma substância que parecia viva, movendo-se em ondas lentas, e o ar era denso, carregado com um zumbido baixo, que parecia o silencioso de algo antigo e faminto. Lucas tentou se orientar, o coração batendo forte, mas não havia horizonte, apenas um labirinto de formas orgânicas que se move quando ele não olha. Ele não estava sozinho. Outros seres, abduzidos como ele, emergiram da penumbra do jardim. O primeiro era Clis, uma criatura aracnídea de Vilor,
com um corpo segmentado coberto de espinhos translúcidos e 8 pernas que terminavam em garras afiadas. Seus olhos, múltiplos e detalhados como joias, encararam Lucas com uma mistura de curiosidade e hostilidade. O segundo era Talor, um ser gelatinoso de quitar, uma massa trêmula de protoplasma que mudava de forma constantemente, emitindo um som gorgolejante que parecia uma tentativa de fala. Por último, Vin, uma entidade vegetal de Zinara, cuja forma lembrava uma árvore humanoide, com galhos que se moviam como braços e folhas que brilhavam com uma verde venenosa. Nenhum deles falou a língua do outro, mas o medo em seus olhos, ou o que Lucas fez como olhos, era universal. Lucas tentou falar, a voz rouca, quase engolida pelo zumbido do jardim. Vocês entendem? O que somos para eles? Mas antes que pudesse haver resposta, um rugido ecológico ou das profundezas do jardim, um som que não era animal, mas algo mais antigo, mais errado, um som que parecia rasgar a própria realidade. Os fungos ao redor tremeram, seus brilhos piscando como se sentissem o perigo. E Clis emitiu um chiado agudo. Suas pernas se dobraram em posição de ataque. Talor se encolheu, sua forma gelatinosa tremenda, e Vin atraiu os galhos, as folhas, brilhando mais forte como um aviso. Lucas sentiu o chão vibrar sob seus pés, o ar ficando mais pesado, e descobri, com um terror que o congelou até os ossos, que algo os caçava, algo que os Shirakians ficaram soltos para testá-los, para ver quem sobreviveria. Ele olhou para os outros, o caminho subindo como Billy, e percebeu que não estava mais na Terra. Não era mais um biólogo, não era mais humano. Era uma semente, como o Shirakian dissera, plantada em um jardim de pesadelos, onde crescer deveria sobreviver e apodrecer quis morrer. O rugido veio de novo mais perto, e Lucas correu, os outros o seguindo, enquanto a escuridão do jardim parecia se fechar ao seu redor, faminta. O jardim de Shirak não era um lugar de vida, mas de uma perversão grotesca dela, um labirinto de fungos bioluminescentes que pulsavam com uma luz doentia, tingindo o ar de tons verdes e azuis que feriam os olhos de Lucas com sua intensidade específica. O chão sob seus pés era uma substância viscosa, um tapete orgânico que parecia se mover como se respirasse, e o ar estava carregado com esporos que flutuavam, brilhando como estrelas caídas, mas deixando um gosto amargo e metálico na língua. Rios de um líquido ácido, que emitiam um vapor fétido e corrosão dos fungos menores, cortavam o terreno, suas margens brilhando com um brilho esmeralda que não prometia nada além de destruição. Lucas, Clis, Talor e Vin corriam, os ecos do rugido que os perseguiram ainda reverberando em suas mentes. Um som que não pertence a nenhuma criatura terrestre, mas a algo mais antigo, mais errado, uma abominação criada pelos Shirakians para testá-los. Lucas tentava manter a calma, mas o pavor que o consumia era uma força viva, uma parasita que se alimentava de sua sanidade. Ele olhou para os outros abduzidos, buscando algum sinal de entendimento, de aliança. Clis, a criatura aracnídea de Vilor, move-se com uma graça predatória, suas 8 pernas com garras translúcidas, cravando-se no chão viscoso, seus múltiplos olhos brilhando como joias em um padrão que Lucas não podia decifrar. Era hostilidade ou medo. Talor, ou ser gelatinoso de Quitar, tremia, sua forma protoplásmica mudando constantemente, emitindo sons gorgolejantes que poderiam ser tentativas de comunicação ou apenas reflexos de pânico. Vin, uma entidade vegetal de Zinara, parecia mais calma, seus galhos se movendo como braços, as folhas brilhando com um verde venenoso que parecia um aviso para qualquer um que se aproximasse. Lucas falou com as mãos, tentando gestos que ele esperava serem universais. Precisamos trabalhar juntos, disse, a voz rouca quase engolida pelo zumbido constante do jardim. Mas suas palavras eram inúteis, uma inspiração humana em um mundo que não conhecia sua língua. Clis chiou, um som agudo que fez os esporos ao redor tremerem, e avançou, uma de suas garras erguendo-se como um lançamento. Lucas recuou, o coração na garganta, e tropeçou em uma raiz fúngica que se contorceu sob seu peso, como se viva.
Pará. Eu não sou seu inimigo. Conversar ele, mas a desconfiança nos olhos de Clis era clara. Para ela, ele era apenas uma ameaça. Uma semente rival no experimento cruel dos Shirakians. Antes que a garra de Clis pudesse consegui-lo, o ar foi cortado por um novo som. Um rugido que parecia rasgar a própria realidade, um som que não era de fera, mas de algo primordial, algo que não deveria existir. O predador Shirakian emergiu da penumbra do jardim, uma besta cuja forma desafiava a compreensão. Era uma massa de membros retorcidos, coberta por uma carapaça que brilhava como obsidiana, com bolsas de olhos que pulsavam com uma luz amarelada, cada um fixado nos abduzidos, com uma fome que não era apenas física, mas cósmica. Suas garras longas e curvas brilhavam com um fulgor negro, e o ar ao seu redor parecia se distorcer como se uma criatura fosse um rasgo na realidade. Talor foi o primeiro a reagir, ou a sucumbir. O ser gelatinoso tentou fugir. Sua forma trêmula se estendeu em tentáculos que se agarraram aos fungos, mas o predador foi mais rápido. Com um movimento que era quase um borrão, ele cravou suas garras no corpo de Talor e Lucas pegou um som que jamais esqueceria. Um gorgolejo, que se transformou em um grito, enquanto a forma gelatinosa se desfazia, dissolvendo-se em uma poça que o ácido do chão devorou com avidez. Lucas ficou paralisado, o horror o prendendo no lugar. Mas Clis e Vin já corriam, e ele os tremores, os esporos tóxicos queimando seus pulmões enquanto ele tentava escapar do resultado. Eles correram pelo que pareciam horas. O jardim se tornava um labirinto cada vez mais hostil. Os fungos se moveram, fechando passagens, e os rios ácidos borbulhavam com mais violência, como se o próprio planeta estivesse contra eles. Lucas, ofegante, notou algo nas árvores fúngicas. Marcas, símbolos gravados na superfície macia que apenas formam um padrão. Ele parou, ignorando o chamado de alerta de Clis, e traçou os símbolos com os dedos, sentindo um frio que não explicava. Era um mapa, ou pelo menos parecia ser, apontando para uma caverna escondida entre os fungos, sua entrada coberta por filamentos que brilhavam com uma luz púrpura. "Vamos lá", disse Lucas, apontando para a caverna, mas Clis e Vin hesitaram. Seus corpos possuíam tremendo de medo. Eles não tinham escolha. O predador ainda os caçava, seus rugidos ecoando mais perto a cada segundo. Dentro da caverna, a luz dos fungos era mais fraca, mas o ar era ainda mais pesado, carregado com um zumbido que parecia uma voz. Lucas sentiu sua mente ser invadida por uma visão, uma projeção que não era sua. Os Shirakians, entidades de tentáculos luminosos, flutuavam em um vazio negro, observando o jardim como deuses indiferentes. Suas vozes ressoaram, um coro que parecia rasgar a alma de Lucas. Mais fortes ou extintos, a visão se desfez e Lucas caiu de joelhos, o pavor o engolindo. O jardim não era apenas um teste, era uma máquina de extermínio, projetada para matá-los, para eliminar os fracos e deixar apenas os que os Shirakianos julgassem dignos. Antes que pudéssemos analisar o que vira, um grito agudo cortou o ar. O chiado de Clis, cheio de desespero. Lucas virou-se e viu uma criatura aracnídea, sendo arrastada para fora da caverna por uma garra brilhante, o predador a capturar como um inseto indefeso. Vin recuou, suas folhas brilhando com um verde fraco, e Lucas ficou parado, o coração batendo forte, dividido entre o instinto de sobrevivência e o eco da visão dos Shirakians. Ele sabia que salvar Clis poderia custar sua vida, mas deixá-la para morrer ou tornaria mais forte, ou apenas mais desumano. O jardim de Shirak, com sua floresta de fungos bioluminescentes e rios ácidos que borbulhavam como se possuídos, parecia agora mais do que um simples teste. Era um túmulo vivo, um lugar onde a própria essência da vida havia sido distorcida por mãos que não conheciam piedade. Lucas corria, o corpo exausto, o peito ardendo com cada respiração que tragava, ou o ar saturado de esporos luminescentes. Ao seu lado, Vin, uma entidade vegetal de Zinara, move-se com uma graça silenciosa, seus galhos retorcidos oscilando como braços.
as folhas brilhando com um verde venenoso que parecia enfraquecer a cada passo. Cleis, uma criatura aracnídea de Vilor, estava perdida. Capturada pelo predador Shirakian que os caçava na caverna, seu grito de desespero ainda ecoando na mente de Lucas como um espectro que se recusava a desaparecer. A fuga os levaria para, além do labirinto fúngico, até um terreno que parecia mais antigo, mais profanado. O solo viscoso deu lugar a placas de pedra negra, lisas e frias, gravadas com padrões geométricos que desafiavam a lógica humana. Linhas que se cruzavam, em ângulos impossíveis, formando símbolos que doíam os olhos de Lucas ao tentar decifrá-los. Acima deles, o céu roxo de Shirak, um vazio sem estrelas, parecia pulsar com uma energia invisível, e ruínas flutuantes emparelhavam, suas formas retorcidas lembrando os restos de uma cidade que nunca deveria ter existido. Lucas e Vin chegaram ao que parecia ser o coração de uma civilização esquecida, um lugar que exalava uma aura de desespero tão antiga quanto as eras. As ruínas se ergueram ao redor deles, estruturas de pedra e cristal que foram deixadas de lado por mãos que não conheciam as leis da física. Torres inclinadas desafiavam a gravidade, suas superfícies cobertas por musgo luminoso que pulsava, como um coração moribundo. Estátuas emergiam do chão, figuras de criaturas que não pertenciam a nenhum mundo que Lucas pudesse imaginar. Seres com membros demais, olhos que gritam em silêncio, bocas abertas em expressões de tormento eterno. Algumas estátuas eram de formas vagamente humanoides, outras lembravam insetos gigantescos ou massas amorfas, mas todas compartilhavam o mesmo destino. Eram retratos de espécies extintas, preservadas em pedra como troféus de uma matança cósmica. Lucas tocou uma das estátuas, uma figura com tentáculos que parecia se contorcer mesmo na pedra, e sentiu um frio que não era apenas físico, mas espiritual, um vazio que parecia açúcar sua alma. Quem eram eles? Murmurou mais para si mesmo do que para Vin. Mas a entidade vegetal respondeu, não com palavras, mas com vibrações que ressoaram em sua mente como um eco distante. Vin atraiu um galho, as folhas tremendas, e Lucas sentiu as vibrações se transformarem em imagens, em sentimentos, uma forma de comunicação que transcendia a linguagem. Era uma lenda, uma história sussurrada entre as espécies que sobreviveram tempo o suficiente para contá-la. Shirak não era apenas um planeta, mas uma prisão, um exílio para os Shirakians, entidades banidas do cosmos por crimes que nenhuma mente mortal poderia compreender. Eles testaram espécies, abduzindo-as de mundos distantes para provar sua própria superioridade, para justificar sua existência diante de um universo que os rejeitara. A revelação atingiu Lucas como um golpe, e ele cambaleou, o peso da verdade esmagando-o. Então somos, o quê? Provas? Brinquedos? Disse, a voz trêmula, mas Vin não respondeu, suas folhas murchando progressivamente, como se a própria memória da lenda a enfraquecesse. Lucas olhou ao redor, os olhos arregalados, e notou algo entre as ruínas, um pedestal de cristal intacto, brilhando com uma luz interna que parecia viva. Ele se mudou, o coração batendo forte, e viu que o pedestal segurava um artefato, um cristal do tamanho de sua mão, cujas facetas refletiam núcleos que não existiam no espectro humano, núcleos que faziam sua cabeça latejar com uma dor que não podia nomear. Ao tocar o cristal, uma onda de energia percorreu seu corpo, e sua mente foi invadida por uma visão, não uma visão sua, mas uma memória que não pertenceu à Terra. Ele viu uma espécie extinta, seres de corpos translúcidos e asas que brilhavam como auroras, correndo por um jardim semelhante ao que ele agora habitava. Eles gritavam, suas vozes um coral de desespero, enquanto os Shirakians, entidades de tentáculos luminosos, flutuavam acima, seus corpos etéreos pulsando com uma luz fria. Os predadores Shirakians, criaturas de formas impossíveis, caçavam os seres translúcidos, suas garras brilhando como obsidiana. Seus olhos múltiplos brilhavam com uma fome que não era apenas física, mas espiritual. A visão terminou com a aniquilação completa da espécie.
seus corpos dissolvendo-se em poeira que o vento de Shirak carregava para o vazio. Lucas soltou o cristal, caindo de joelhos, o horror o engolindo como um abismo. Ele agora sabia. Os Shirakians não apenas testaram espécies. Eles as destruíram, apagando-as da existência como se fossem nada, meros experimentos em um jogo cósmico que não tinha fim. Antes que pudéssemos processar o que vira, o ar ao redor mudou, tornando-se mais denso, mais quente, e um som baixo como o zumbido de um enxame encheu o espaço. Vin emitiu uma vibração de alarme, suas folhas tremendas, e Lucas viu uma nuvem viva de espinhos, cada espinho brilhando com uma luz prateada, movendo-se como se tivesse vontade própria, uma entidade que parecia mais um pesadelo do que uma criatura. A nuvem contornava, os espinhos esvoaçando em sua direção com uma velocidade que desafiava a lógica. Lucas rolou para o lado, o coração na garganta, mas Vin não foi tão rápido. Um espinho perfurou um de seus galhos, e a entidade vegetal emitiu uma vibração que era quase um grito, suas folhas murmurando rapidamente, o verde venenoso desbotando para uma cinza doentio. Lucas tentou ajudar, arrastando Vin para trás de uma estátua, mas a nuvem de espinhos não parava, sua forma mutante se reformando a cada movimento, como se aumentasse de seus esforços. Ele segurou o cristal com força, o objeto ainda quente, em sua mão, e descobriu que não havia como lutar. O jardim, as ruínas, os predadores, tudo era uma máquina de extermínio, projetada para matá-los. Foi então que ele ouviu, vozes não no ar, mas em sua mente, um coro de sugestões que parecia rasgar sua alma. Você viu o que não deveria. Você sabe o que não pode. Eram os Shirakians, suas presenças etéreas invadindo sua consciência, e Lucas percebeu com um terror que o congelou até os ossos que eles estavam cientes do cristal, cientes do que ele descobrira. A nuvem de espinhos parou, pairando no ar como se aguardasse ordens, e Lucas olhou para Vin, cujas folhas agora pendiam quase sem vida, enquanto as vozes dos Shirakians continuavam a ecoar implacáveis. O ar em Shirak, já saturado com os esporos luminescentes que emparelhavam como espectros no crepúsculo eterno, tornou-se ainda mais denso, um peso que parecia pressionar a alma de Lucas Almeida até os limites da resistência humana. O jardim, essa abominação de fungos bioluminescentes que pulsavam com uma luz doentia, não era mais apenas um labirinto de perigos, mas uma entidade viva, consciente, que sussurrava em línguas antigas que não pertenciam a nenhum mundo conhecido. As vozes vinham dos fungos, das sombras, do próprio chão viscoso que se movia sob seus pés, um coro de murmúrios que parecia cavar dentro de sua mente, arrancando pedaços de sua sanidade como um predador faminto. Lucas segurava o cristal que encontrava nas ruínas, os artistas que projetavam memórias de espécies extintas, e o apertava com força, sua única esperança de negociar com os Shirakians, aquelas seres etéreos de tentáculos luminosos que governavam este inferno cósmico. Ao seu lado vinha uma entidade vegetal de Zinara, cambaleava suas folhas murchas pendentes como se a vida estivesse sendo sugada dela, uma vítima da nuvem de espinhos que os atacara nas ruínas. Lucas não sabia se Clis, a criatura aracnídea de Vilor, ainda vivia. O último grito dela ecoara na caverna, mas ele não a vira desde então. Ele estava sozinho, ou quase, e o jardim parecia saber disso, transformando-se ao seu redor com uma malevolência que não podia ser explicada por nenhuma ciência terrena. Os fungos antes estáticos agora se moviam, suas formas retorcidas estendendo tentáculos de luz que sussurravam palavras incompreensíveis, e sombras dançavam sem origem, figuras que apareciam e desapareciam, formas que lembravam os Shirakians, ou talvez algo ainda mais antigo, mais famoso. Lucas, além do cristal, sua luz brilhando com núcleos que doíam os olhos, e essencialmente a voz rouca, quase engolida pelo zumbido do jardim. Eu sei o que vocês fizeram. Eu vi, me deixem ir, ou mostro isso a todos. Ele ativou o cristal, projetando as memórias que vira, os seres translúcidos com asas de aurora, sua aniquilação pelas mãos dos Shirakians, um genocídio cósmico que ecoava como um aviso. A projeção brilhou no ar, iluminando o jardim com uma luz que parecia profaná-lo,
Mas a resposta dos Shirakians foi imediata. Suas vozes, um coro de 1000 sugestões que rasgaram a mente, ressoou dentro dele. Vocês são pó diante de nós. O som era mais do que palavras. Era uma força, uma onda de desespero que fez Lucas cair de joelhos, o cristal tremendo em sua mão, enquanto risos, frios e desumanos, ecoavam ao seu redor, como se o próprio planeta zombasse de sua tentativa. De barganha, antes que pudesse se recuperar, um chiado agudo cortou o ar, e Lucas virou-se para ver Clis emergindo da penumbra, suas pernas aracnídeas arranhando o chão viscoso. Ela estava ferida, uma de suas garras quebradas, os olhos múltiplos brilhando com uma mistura de dor e fúria. Você trouxe isso, disse ela, sua voz traduzida pela vibração psíquica que Lucas começou a entender. Um dom cruel dos Shirakians. Apenas um sobrevivente. Clis avançou, suas garras restantes erguidas, e Lucas recuou, o pavor o engolindo. Não, Clis, para. Podemos lutar juntos. Conversar ele e algo em sua voz, ou talvez o desespero em seus olhos, fez a criatura hesitar. Ela baixou as garras, os olhos brilhando com desconfiança, mas assentiu, um gesto quase humano que parecia deslocado em sua forma relacionada. A trégua foi breve. O jardim, como se enfurecido pela tentativa de aliança, intensificou sua transformação. O ar ficou mais quente, quase sufocante, e um novo predador emergiu, uma criatura de pura luz, uma entidade que não tinha forma sólida, mas era composta de feixes estendidos que queimavam ao toque. Seus movimentos eram erráticos, como uma tempestade de relâmpagos, e onde tocava o chão, o solo viscoso fumegava, derretendo com um som que lembrava um grito abafado. Lucas e Clis correram, Vin arrastando-se para trás, suas folhas agora quase completamente cinzentas, mas uma criatura de luz era implacável, sua presença queimando o ar ao redor, forçando-os a se separarem. Enquanto corria, Lucas começou a alucinar, ou talvez fosse o jardim brincando com sua mente. Ele viu sua casa em Florianópolis, uma varanda onde tomava café com sua mãe, o som das ondas quebrando na praia de Jurerê. Sua família estava lá, sorrindo, esperando-o. Mas o cenário se desfez em cinzas, os rostos derretendo em formas grotescas que riam com as vozes dos Shirakians. Você nunca voltará, sussurraram, e Lucas caiu de joelhos, o cristal escorregando de sua mão, mas ainda brilhando com uma luz que parecia viva. Ele tentou se levantar, mas o chão sob ele cedeu, uma fenda abrindo-se como uma boca faminta, e ele caiu, o abismo o engolindo enquanto o cristal brilhava em sua mão. Sua luz, a única coisa visível na escuridão que o consumia. A escuridão do abismo em Shirak era mais do que a ausência de luz. Era um vazio que parecia vivo, um descartável que engolia não apenas o corpo de Lucas Almeida, mas sua própria essência, sua sanidade, sua humanidade. Ele caiu, o cristal, que segurava brilhando com uma luz que parecia zombar da escuridão. E agora acordou, o corpo dolorido em um lugar que não poderia ser descrito por nenhuma ciência terrestre. Estava no fundo do abismo, mas o que encontrei ali não era rocha ou solo. Era um oceano de energia viva, uma extensão pulsante de luz líquida que brilhava com tons que não existiam no espectro humano, núcleos que faziam seus olhos arderem e sua mente gritar por intervalo. Este era o núcleo de Shirak, o coração do planeta, uma entidade que parecia respirar, suas ondas de energia emitindo um zumbido baixo que ressoava como o lamento de um deus esquecido. Lucas pediu-se, o cristal ainda em sua mão, sua luz refletindo-se, no oceano de energia, criando padrões que observam símbolos ou talvez olhos, observando-o com uma curiosidade fria. O ar ao seu redor era denso, carregado com uma eletricidade que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem, e o zumbido do núcleo parecia invadir sua mente, sussurrando segredos que ele não podia compreender, mas que o enchiam de um pavor primordial. Ele não estava sozinho. Clis, uma criatura aracnídea de Vilor, e Vin, uma entidade vegetal de Zinara, estavam lá, suas formas específicas iluminadas pela luz do oceano. Clis, com uma garra quebrada, chiava baixo, os olhos múltiplos,
brilhando com medo, enquanto Vin, quase sem vida, suas folhas cinzentas pendentes emitia vibrações que eram quase um lamento. Antes que Lucas pudesse falar, uma presença fez sentir. Os Shirakians, aquelas entidades etéreas de tentáculos luminosos, materializaram-se ao redor do núcleo, seus corpos brilhando com uma luz que parecia queimada à realidade. Eles não tinham rostos, mas Lucas sentiu seus olhares, uma pressão psíquica que o fez cair de joelhos, o cristal tremendo em sua mão. Suas vozes, um coro de 1000 sugestões que rasgaram a mente, ecoaram. Vocês são sensações, e este é o nosso jardim eterno. Alimentamos Shirak com o desespero das espécies, e assim ele vive. A verdade final foi revelada com uma indiferença cósmica que congelou o sangue de Lucas. O experimento não tinha fim, não havia vitória, apenas um ciclo interminável, de sofrimento que sustentava o planeta. Um ritual de horror que os Shirakianos orquestravam desde tempos imemoriais. Lucas tentou falar, mas sua voz foi engolida pelo zumbido do núcleo. Antes que você pudesse reagir, o oceano de energia pulsou e um último predador emergiu, uma entidade que não era sólida, mas uma manifestação de seus medos mais profundos. Para Lucas, tomou a forma de sua família, os rostos de sua mãe e irmã derretendo em cinzas, suas vozes gritando acusações. Você nos abandonou. Para Clis, era uma criatura de Vilor, uma rainha aracnídea que a rejeitara, suas garras brilhando com ódio. Para Vin, era um vazio que consumia suas raízes, um eco de sua floresta natal sendo queimado. A entidade começou, sua forma mudando a cada segundo. E Lucas sentiu o calor de suas alucinações queimando sua pele, enquanto Clis chiava e Vin vibravam em desespero. Mas Lucas não estava disposto a sucumbir. Ele segurou o cristal com mais força, sua luz agora brilhando com uma intensidade que parecia desafiar o próprio núcleo de Shirak. Vocês não vão nos usar mais, ele, e cravou o cristal no oceano de energia, sua luz se misturando ao núcleo. Uma ocorrência começou, um som que era mais do que som, um grito que parecia rasgar o tecido da realidade. O núcleo pulsou violentamente, ondas de energia explodindo em todas as direções, e o jardim acima começou a colapsar. Os fungos bioluminescentes murcharam, os rios ácidos evaporaram e as ruínas flutuantes caíram, desmoronando em poeira, que brilhava com uma luz moribunda. Os Shirakianos gritaram, suas vozes um coral de fúria que fez Lucas sentir como se sua mente fosse se partir, mas ele segurou firme, mesmo quando o chão sob seus pés começou a se desfazer. Clis e Vin, agora ao seu lado, deixam claro sentir o mesmo, uma decisão nascida do desespero, uma última luta contra o resultado. O núcleo explodiu em uma onda de luz que engoliu tudo e Lucas sentiu seu corpo sendo lançado para cima, para fora do abismo, para fora do planeta. O jardim, as ruínas, Shirak inteiro, tudo se desfez, fragmentando-se em partículas que brilhavam como estrelas antes de desaparecerem no vazio. Lucas, Clis e Vin foram lançados ao espaço, seus corpos flutuando em um vazio infinito, iluminados apenas pela luz quebra do cristal, que agora pareciam apagados, sem vida. O silêncio do espaço era absoluto, um contraste cruel com o caos que havia sobrado para trás. Mas a vitória, se é que podia ser chamado assim, foi interrompido por um sussurro, um eco das vozes dos Shirakians. Vocês nunca escaparam de nós. Lucas virou-se, o coração na garganta, e viu ao longe uma nova nave Shirakian, uma estrutura de cristal e luz que parecia viva, aproximando-se lentamente, seus tentáculos luminosos estendendo-se como uma promessa de tormento eterno.